propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Olá, olá, boa tarde para todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. É um prazer receber vocês aqui com a gente para conhecer um pouco mais sobre o Mover. Eu sou Monique Bastos, estou aqui hoje representando o Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI como pessoa coordenadora, mas também é um comitê formado pelo Pedro Vilhena, pela Isabela Cardoso e também pela Joana Siqueira, que vocês já bem devem conhecer, né? O nosso objetivo aqui nesse encontro de hoje é que vocês conheçam um pouco mais a respeito do Mover, né? O movimento pela equidade racial, e que essa interação que a gente tem aqui hoje possa fazer essa conexão entre a questão racial, que é uma questão premente no cenário brasileiro, e também a interação com as próprias associadas e com as marcas e clientes que vocês, que as associadas atendem, né? A gente vai ter aqui hoje a presença do Carlos Domingues, da Renata Scholl, que vai fazer a moderação, e da Marina Peixoto aqui com a gente, que é fundadora e diretora do Mover. Então, a intenção aqui é que vocês possam interagir com a gente. Então, a gente tem aqui o Q&A, tem o chat. Então, sintam-se à vontade para enviar questões aqui. A Renata vai explorar um pouco mais, mas a intenção do Comitê de Diversidade aqui hoje, com essa iniciativa, é uma complementariedade de outras ações que já vêm sendo feitas pelo comitê, né? Então, se vocês puderem notar nas páginas da BPI, a gente tem um calendário de diversidade constante, o comitê também se reúne periodicamente e também com as suas associadas para discutir esse calendário, eventos, e ligado especificamente à questão racial, a BPI já fez no último congresso, né? Um almoço com o professor Renato Teixeira, falando justamente da propriedade intelectual aí como um bem imaterial, que faz total conexão com o tema, né, do congresso da BPI desse ano, que traz a API aí como um fator fundamental para a diversidade e inclusão, e também questiona como a API pode ser um fator de diferencial para que a diversidade e inclusão seja, de fato, aí colocada nas instituições. Renata vai explorar um pouco mais depois questões de marcas e patentes, mas acho que é importante aqui, ligada especificamente com os escritórios que atendem, né, só a banca de PI, mas também para associadas que estão aqui e que têm um trabalho full service, né, que atendem várias áreas. Então, entender um pouco como é que a questão de PI, a questão da equidade racial está relacionada aos seus escritórios. A gente sabe que muitas das empresas
hoje já tem uma ligação muito forte, um propósito, e trazem aí diversidade e inclusão, né, na estratégia do seu negócio. ESG também fez um processo de aceleração desse movimento, né? Ações que vêm acontecendo de 2020 para cá também reforçaram a questão racial no Brasil. A gente tem aí políticas acontecendo, né? Tanto dentro das empresas, por meio da estratégia de diversidade e inclusão, como também no cenário brasileiro como um todo. E acho que é um pouco disso, assim, sintam-se à vontade para trazer questionamentos, para interagir aqui com a Marina, com o Carlos, com a Renata, colocar perguntas, fazer conexões, trazer pontos, para que a gente consiga aí fazer essa cola, né? Como eu estava dizendo aqui antes da gente começar, com a questão de diversidade racial, PI, diversidade e inclusão, que estão aí intimamente ligadas. Desejo um bom evento a todos, né? E que esse seja mais um evento de sucesso aí, complementando, né, o congresso com o professor, o almoço do congresso com o professor Renato. Também a gente tem aí na expectativa para esse ano um novo curso, já foi feito um aqui para os associados da ABPI, então que a questão racial de maneira interseccionalizada, que acho que é a maneira como a gente pretende falar aqui hoje, seja apresentada aqui, e desejo um bom evento para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Monique. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com todos vocês, com a Monique, com a Marina, com o Carlos. Eu vou pedir, logo em primeiro lugar, que vocês se apresentem, tá? Então, vou pedir para a Marina se apresentar, falar um pouquinho de como ela chegou no Mover, depois para o Carlos se apresentar, como é que ele chegou no Mover, e aí depois eu vou começar a perguntar tudo para vocês. Marina, por favor. Tá joia, olá, todas, todos e todos também. Eu sou Marina, sou uma mulher branca, cabelos escuros, na altura um pouquinho abaixo do ombro, estou vestindo uma camiseta branca. E eu vim do mundo corporativo, eu estou ser o setor atualmente, aí com o Mover, liderando o Mover, que é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2021. Vim antes do mundo corporativo, vim da Coca-Cola, por quase 20 anos, trabalhei, conheci Renata ainda, né, nessa história prévia, e passei por várias áreas, né, eu sou engenheira de formação, comecei numa área financeira, migrei para o marketing, fui comunicadora, virei RH por um período, e acabei assumindo diversidade e inclusão aí durante a pandemia, que foi quando um grupo de CEOs, né, que inclusive o meu CEO na época, né, tinha se unido junto com o da PepsiCo e de outras empresas para criar um movimento chamado Movimento Nós, né, que era para ajudar o pequeno varejo, e ali criou-se, né, entendendo que tinham agendas que eram pré-competitivas e que fazia sentido juntar, e diversidade e inclusão era uma delas. Eu tinha acabado de assumir a área de diversidade e inclusão, e aí entrei em contato com os meus pares dessas outras empresas do então Movimento Nós, que eram 8 empresas. A gente evoluiu e acabou, primeiro, assumindo um compromisso público em 2020, já com 13 empresas, de ser agente de transformação na pauta de equidade racial. E depois a gente passou ali 8 meses ouvindo, entendendo qual que era o papel das empresas, o que a gente deveria fazer, e aí a gente lança, então, o Mover em junho de 2021, e aí eu me desligo da Coca e assumo aqui a liderança para avançar e fazer Mover aqui como uma instituição, né, já constituída. Sempre tive aí minha paixão por essa agenda de inclusão, então, nas diversas áreas em que eu passei lá na Coca, eu sempre puxei essa pauta de impacto social, de inclusão, entendendo que não é filantropia, e que sim pode ter um impacto positivo nas marcas, né, e para o resultado da empresa. Eu vi muito, gostei muito aqui não sabia desse percentual do vídeo aí que passou aqui no início, sobre 80%, né, do valor das empresas estão no valor da marca, e muito desse valor da marca é os valores que ela passa também. Então, hoje se fala muito de ESG, né? Na minha época, lá quando eu comecei, ainda era responsabilidade social corporativa, que depois foi para sustentabilidade, e hoje acho que ninguém precisa mais questionar o quanto isso é importante para todas as empresas e para todas as áreas, né? Tem que ser de forma atravessada. Então,
Hoje tenho muito orgulho aqui de liderar o Mover, junto com o Carlos. Virei uma ONG, então vim para o terceiro setor, muitos desafios, e daqui a pouquinho conta um pouquinho mais aí, detalhe, o que a gente faz, como é, mas vou deixar, né, acho que passar a bola aqui para o Carlos também se apresentar. Obrigada, Marina. Carlos. Valeu, Rê. Eu sou Carlos Domingues, um homem negro, retinto, sou careca, de vez em quando nasce um pouquinho de cabelo aqui, tenho barba, estou com uma camisa preta, camisa do Mover, porque aqui a gente veste a camisa também, e ao meu fundo tá meio blur, assim, meio ofuscado, mas tem 2 quadros de teclado e violão, que são coisas que eu adoro, música é uma coisa que tá na minha veia, tá na minha vida, e eu amo estar conectado com tudo isso. Sou papai da Luíse, de 2 anos e 4 meses. Sou casado com a Gabi e sou caçula, filho da dona Cida. Eu sou de São Paulo, da Grande São Paulo, uma cidade chamada Carapicuíba, que é uma cidade periférica daqui da região de São Paulo. Nasci, fui criado lá, um lugar onde eu aprendi muito, muito, muito mesmo, e valores fundamentais que eu trago para a minha história de vida, de carreira, e que sem dúvida me ajuda no mercado corporativo. Estou indo para a minha 17ª temporada em RH, 17 anos aí nessa área, que eu amo muito fazer o que eu faço, trabalhar com pessoas, e os desafios dessa agenda de RH sendo ponte para que o negócio se sustente, para que a gente gere impacto através do nosso trabalho. E a Marina falando me passou um filme na cabeça aqui, né? Como que eu cheguei no Mover? Eu estava no finalzinho da minha licença paternidade e recebi a ligação falando que alguns CEOs e pessoas líderes de algumas organizações tinham se reunido numa sexta-feira, pós-feriado, a Marina estava lá e que eu precisava estar nessa agenda. Me conectei e estavam lá empresas importantes com um propósito muito nítido de unir os seus esforços para fazer algo que gerasse ainda mais impacto para a sociedade, porque uma coisa era nítida, né? Todas essas empresas, as 13 que se reuniram naquele momento, tinham suas agendas de diversidade, equidade e inclusão, em estágio diferente, algumas mais avançadas, outras em algum momento, mas todas tinham começado já essa jornada. Mas o cenário brasileiro, ou até o cenário global, nos mostrava que a gente precisava fazer mais. E foi interessante porque a resposta naquele momento nós não sabíamos o que nós vamos fazer. E durante sexta, sábado e domingo, nós passamos conversando, escrevemos uma carta, dado a necessidade ali de se posicionar, e na segunda-feira esse compromisso público foi para as redes sociais, e foi interessante que ao mesmo tempo as empresas postaram e os CEOs e as CEOs dessas empresas postaram essa carta de compromisso público, sem saber o que nós íamos fazer, mas que nós precisávamos fazer alguma coisa que contribuiria de maneira mais significativa com a sociedade, foi feito. E aí o restante é um pouco de história e ações que nós vamos falar durante esse momento. Hoje, além do Mover, eu estou também na PepsiCo, que é uma organização global aí, com 300 mil funcionários ao redor do mundo, e tem o grande propósito de impactar a vida das pessoas e do planeta por meio do que a gente faz, que é criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida com os nossos salgadinhos e com os nossos refrigerantes e outras bebidas super incríveis que a gente tem por aqui. Obrigado, Rei, obrigado a todo mundo pelo convite. Um prazer estar aqui para bater esse papo. Muito obrigada, Carlos. Olha só, antes de eu continuar, eu vou passar para a Monique se autodescrever, porque eu não me autodescrevi, a Monique também não, então, Monique, você se autodescreve, depois eu me autodescrevo, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Exatamente, né? A gente está sempre aprendendo aqui em diversidade e inclusão e colocando em prática também, né? Então, não me autodescrevi para vocês, mas vou fazer isso agora. Eu sou uma mulher negra, eu uso óculos aqui transparentes, né? Ou claros de acrílico, tô com uma blusa aqui com uma estampa de oncinha, um kimono, no caso. O meu fundo de tela tá com dizeres de diversidade a nossa maior riqueza aqui do Verano Advogados, né? Que é onde eu trabalho. E aqui o meu cabelo tá para cima hoje num power puff, né? Cheio de cachinhos e algumas luzes aqui na ponta. Para que a Renata acabou de fazer um coraçãozinho, aproveitando a audiodescrição aqui, complementando. Bom,
Obrigada, Monique, obrigada, Marina, obrigada, Carlos. Meu nome é Renata Scholl, sou advogada, sou uma mulher negra, uso tranças loiras, né? Tranças loiras, compridas, que vão mais ou menos até a minha cintura, uma blusa totalmente estampada e colorida, como se fosse assim, um tecido... não sei descrever. Tecido colorido, e atrás de mim, o meu fundo de tela está totalmente borrado. Só para complementar, eu uso um batom vermelho demais para a ocasião e uma sombra dourada que poderia estar melhor distribuída no meu rosto. Mas é isso, gente. Bom, terminando as audiodescrições, as apresentações, vamos lá para a nossa conversa, né? Então, eu vou sempre tentar ficar trocando entre Marina e Carlos, mas, obviamente, né, vocês sabem aqui, é totalmente livre, então, se vocês tiverem alguma coisa para falar, vocês, peraí, né? E entram, complementam, né? É assim, estamos aqui entre amigos que nos assistem e entre amigos entre nós. Bom, gente, eu queria que vocês iniciassem, tanto a Marina e o Carlos, falando um pouco da parte histórica, né? Como vocês chegaram no Mover e qual é a importância da pauta racial para vocês pessoalmente, para cada um de vocês pessoalmente, mas também como uma questão de mercado, né? Assim, como é que vocês estão enxergando essa pauta hoje? Então, Marina, por favor. Vamos lá. Passa um filme, como diz o Carlos, né? E antes de mais nada, eu adorei seu batom. Não tá nada acima do tom, não. Tá maravilhosa. Vamos lá. Acho que eu costumo brincar aqui que o Mover é uma startup, né? De impacto, porque as nossas etapas se assemelham muito à criação, acho que, de uma startup. Então, a gente começa ali de um compromisso público, né? Como o Carlos colocou. Na verdade, antes mesmo do compromisso, né? Então, assim, a gente vinha... eu assumi em agosto, de agosto até novembro, de 2020, a gente vinha trocando entre empresas já de fazer alguma coisa, né? A gente ainda não sabia o que, em que pauta, mas era de trabalhar junto em diversidade e inclusão. E aí, claro que assim, na pandemia ficou mais evidente, né? Acho que algumas diferenças e o quanto, né, a população negra também estava sendo impactada, né, por menos acesso à saúde, enfim, né, por várias desemprego, enfim, e a temática racial acho que veio, né, no holofote ali com a pandemia, né? Então, teve o caso de George Floyd, aqui no Brasil a gente teve a tragédia de João Alberto no Carrefour. Coincidentemente, essas empresas que estavam no movimento Nós, todas eram fornecedoras também, né, do Carrefour, e a gente ali, no dia mesmo que aconteceu, né, quando o Carlos falou na sexta-feira, porque era véspera do feriado de Consciência Negra, quando, né, João Alberto foi morto, a gente ali trocando no grupo de WhatsApp mesmo, a gente tinha um grupo de CEOs, grupos das pessoas de comunicação, falando, gente, a gente precisa focar na questão racial. Não que as outras pautas não tenham importância ou que não tenham necessidade de avanço nas empresas, porque tem muito ainda a avançar em todas elas, mas a gente precisa também colocar um pé no acelerador na temática racial. A gente não pode deixar isso se perpetuar, né? Então, ali a gente tomou a decisão de que o compromisso seria né, específico ali na temática racial, a gente tornou público esse compromisso, e dali a gente começou um período de ideação, até a gente fundar o Mover, né, quase 8 meses depois, de fazer essa parte de ideação. Bom, desse compromisso, o que a gente vai fazer? Primeiro que, assim, éramos majoritariamente líderes brancos, né, e eu me incluindo, os CEOs, a maioria homens brancos, querendo fazer algo para a população negra, sem ter menor vivência, sem ter, né, entender de fato essas dores. Então a gente falou, bom, a gente quer genuinamente fazer algo, mas a gente não dá para fazer para se não fizer com. Né? Então esses 8 meses foram de muita escuta e de uma cocriação junto com vários stakeholders do movimento negro. Então a gente conversou, dialogou com muitos, né, com muitos executivos ou com sociedade civil, outras ONGs, enfim, com uma série que a gente chama, né, usa o termo, né, de stakeholders, para entender, assim, bom, o racismo ele é estrutural, ele está institucionalizado também nas empresas, a gente não vai ter a prepotência de achar que a gente vai acabar com o racismo no Brasil, né, foram quase 4 séculos ali de escravidão, uma reparação histórica enorme, o último país a acabar com a escravidão, mas sim, a gente tem uma contribuição nesse todo, né, e qual que era essa contribuição? E a gente foi definindo o que ia ser o Mover a partir dessa escuta. Então, a gente fala assim, que foi realmente uma cocriação. Né? E a verdade é que a gente estava indo por um caminho
E claramente a gente viu, opa, vamos ajustar a rota por outro, né? Se a gente fosse ficar, de fato, tivesse desenhado sozinho nas cabeças só né, dos homens e mulheres brancas que estavam ali, querendo de fato fazer algo, mas sem ter o conhecimento, a legitimidade para criar, a gente ia ter feito um caminho errado. Então, a gente mudou, né? E a gente acabou lançando o Mover já com algumas premissas. Então, assim, a gente lançou com 3 pilares estratégicos. Então, a gente tem a ambição como um todo de ser um agente de transformação, né, e de dar a nossa parte ali nessa contribuição do enfrentamento ao racismo e de avançar na agenda de equidade racial, e a gente estabeleceu 3 pilares. Então, o primeiro pilar, né, que a gente ouviu muito, assim, ó, não adianta a gente colocar, né, são grandes empresas, a gente pode ter verba para criar um fundo para investimento na sociedade, se a gente não refletir essa jornada dentro de casa. Se a gente não for consistente, não refletir também essa população dentro de casa, e mais do que refletir essa população dentro de casa, em cargos de liderança, onde de fato tem o poder e a caneta para mudar essas estruturas, que é o que a gente precisa mudar. Então, para a mudança ser de fato estrutural ali, a gente precisa não só refletir no todo, mas principalmente alçar cargos de liderança. E aqui, nesse pilar, a gente definiu 10 diretrizes para as empresas avançarem numa jornada, e até para que essa pauta não fosse uma pauta só do RH, ou só do jurídico, né, ou só do comitê de diversidade. Então, cada diretriz ela fala um pouco, né, das diferentes áreas, de ter uma visão mais estratégica, mas também de criar grupos de afinidade, de trabalhar, né, canais, né, de denúncia, ou de trazer, enfim, ele é transversal. Né? São 10 diretrizes, para cada diretriz a gente sugeriu 3 ações para as empresas avançarem, né, e criarem, e a gente definiu uma meta nesse primeiro pilar. E aqui a meta é de até 2030 ter mais 10 mil posições de lideranças ocupadas por pessoas negras, né, dentro das empresas aqui do Mover. E a gente também, foi interessante porque como foi um movimento criado e desenhado também com os CEOs, a gente trouxe muito essa visão, acho que de negócio, para avançar tem que ter meta, tem que ter métrica para acompanhar a meta, tem que ter recurso, tem que ter ação, né? Então, assim, vamos trazer esses mesmos princípios que servem para qualquer área do negócio nessa pauta, porque essa pauta é uma pauta de negócio, né? Não é uma pauta de filantropia, não é uma pauta só de pessoas, é também, mas é uma pauta, acima de tudo, de negócio. Então, aqui a gente definiu a primeira meta de mais 10 mil lideranças até 2030, e tem uma série, aqui o papel do Mover é não só de articular boas práticas, a gente não fez nenhum juízo de valor assim, se a empresa está muito avançada ou se estava começando na jornada de diversidade e inclusão. Tem empresa que não tinha censo, que não tinha grupo de afinidade, estava começando ainda do zero. Tinha empresa que estava muito mais avançada, que já era até reconhecida, né, na sociedade como uma empresa que pauta diversidade e inclusão como valor. E aqui a gente falou, não, a gente quer ser um movimento inclusivo. E por quê? Porque justamente quem já está mais avançado pode trazer aprendizados, inclusive do que deu certo e do que não deu certo, para facilitar a jornada de quem está começando. E quem está começando vai aprender ali. E todo mundo vai aprender junto, porque a verdade é que mesmo os mais avançados ainda estão longe de estar no lugar perfeito onde todo mundo gostaria de estar. Então, aqui tem esse princípio de atuação coletiva, de ganho de escala, da gente aprender junto. O nosso slogan é para ser maior só fazendo juntos, e é o que a gente acredita quando a gente se uniu. Né? Então, tem muitas empresas que, inclusive, concorrem entre si, por isso eu brinquei aqui que eu era Coca-Cola, o Carlos da PepsiCo, e a gente estava ali, marcas muito emblemáticas, muito fortes, se unindo numa causa comum. Né? Mais uma vez mostrando que marca, quando tem valores, né, atrelado a ela, né, e de fato isso é mais forte, né, do que, inclusive, certas questões comerciais que vão continuar existindo, né, mas aqui não, aqui a gente junta esforço. Então, esse foi o primeiro pilar, e a gente vem atuando não só nessa troca, a gente tem reunião com os líderes todos os meses, a gente cria né, algumas sessões específicas aqui para boas práticas, a gente está enfim, juntando, a gente tem uma newsletter também mensal em que a gente conta o que cada empresa está fazendo. A gente quer agora tornar essa newsletter pública para que também mais pessoas conheçam e possam beber dessa fonte, né? Assim, de conhecer um pouquinho e aprender com essa troca. Mas esse é só o primeiro pilar e a gente quer fazer mais algumas coisas esse ano. O segundo pilar é que, assim, olhando para fora, né? Principalmente para fora das empresas, que eu preciso também atuar para aumentar, inclusive, esse pipeline de pessoas para entrar nas empresas. Existem barreiras de formação,
porque é uma população historicamente teve menos acesso, ou, né, agora, graças a Deus, acho que com a política de cotas, né, que completou recentemente, né, e os 10 anos, a gente vê um aumento, né, de talentos negros nas universidades, mas ainda assim não é suficiente, porque o que a gente vê é que muitos não conseguem completar o curso, porque trancam no meio do caminho para trabalhar e sustentar a família, então tem a questão da permanência é muito importante, além da formação, e depois também, mesmo que complete e tem um diploma, muitas vezes não acessam as vagas de entrada das empresas, né? Ou nem chegam para a entrevista, porque a gente também tem que olhar para o lado de dentro das empresas, tem uma série de políticas que são excludentes, né? Desde dos pré-requisitos, né? Desde aonde você comunica, que linguagem, como é que você está, aonde você está buscando. Então, tem também todo um trabalho aqui, olhando um pouco para fora, de apoiar nessa formação, né? De que eventualmente, nesses gaps de formação, mas também de acelerar essa conexão com vagas de emprego. Então, aqui é um pilar de capacitação, empregabilidade, e a gente está olhando também agora empreendedorismo, e aqui a gente também colocou uma meta, que é gerar 3 milhões de oportunidades. E aí, 3 milhões de oportunidades, bolsas, a gente ano passado fez desde bolsas, né, de cursos, bolsas de inglês, bolsas, né, a gente fez parceria com coletiva, a gente lançou um edital com o Fundo Baobá, especificamente aqui para fomentar instituições negras que tinham programas para pessoas negras. A gente está apoiando agora a Zumbi dos Palmares também com bolsas de graduação. Tem uma série, a gente vai fazer apoio também de bolsas de permanências para cotistas em alguma das universidades. Tem uma série de ações que estão aqui nesse pilar, que também tem uma meta de 3 milhões. E o terceiro e último pilar, que é o de conscientização. Aqui a gente não tem uma meta numérica, mas ele é um facilitador para a gente atingir as duas metas. Aqui a gente fala desde conscientizar para dentro até fomentar o debate para fora. Então, quando a gente olha mais para dentro, a gente fez treinamento de letramento em parceria com o IDBR, para todos os líderes das empresas e RHs. A gente lançou um game no final do ano passado, em parceria com a Indique Uma Preta e com a Joco, que é a parte de tecnologia, que é um jogo de letramento racial massivo para todos os colaboradores, né? E são 4 minutinhos cada jornada, são 5 jornadas para conseguir o certificado. Então, a gente vai até o final do ano esse jogo, e a gente vai ainda fazer algumas ondas de engajamento, mas foi uma outra maneira. A gente fez uma live, né, do Dia do Mover ano passado, em que a gente convidou todos os colaboradores para pararem ali por 1 hora para debater o tema também. A gente tem questões ainda para aprofundar, o tema de colorismo, o papel do branco, oleado, enfim, cada vez que a gente faz alguma dessas, tem pedidos também para a gente reforçar. Então, é uma jornada de aprendizado, a gente está ali, e a gente participou de uma série de eventos. A gente estava no Brasil Diverso, a gente estava no Feira Preta, a gente estava na Conferência ESG Racial, a gente estava no Fórum Internacional com a Zumbi, a gente estava no Prêmio DBR, enfim, a gente não só como apoiando essas instituições, que já fomentam um debate, mas também trazendo porta-vozes, CEOs, diretores, líderes das empresas para trocarem, né, e falarem um pouco dessa jornada ali, e também trocarem um pouco dessas experiências. Então, esses são os 3 papéis, e aí voltando no modelo que eu falei de jornada de startup, acho que a gente sai de uma ideação para uma constituição, que é a hora que a gente decidiu fundar o Mover e definir esses 3 pilares, a gente entendeu que mais do que um projeto, era necessário criar uma instituição, criar um CNPJ para canalizar, inclusive, esse investimento, e aí a gente decide, então, se constituir em 2021. Então, 2020 foi o compromisso, 2021 foi a constituição, a gente cria, então, o CNPJ, quando eu me desligo da Coca para assumir aqui e fundar o CNPJ. Ano passado foi o primeiro ano de atuação, que a gente começou a mover, e recebemos os aportes de verba e começamos a fazer esses projetos. E a gente foi aprendendo também com os pilotos, né? A gente fez um piloto, por exemplo, de formação de liderança também para funcionários das empresas. Aprendemos, estamos ajustando. Esse ano a gente acha que quer ganhar tração. Aprender do que deu certo e talvez escalar, testar outros pilotos de projetos e aprendendo. A gente tem uma jornada longa, a gente sabe que não é fácil, mas o modelo nosso, de valor também nosso, vamos aprender, vamos acertar, porque tem muito trabalho a ser feito. E aí, quando você falou, né, do meu papel, para fechar aqui também, né, falando do Mover, mas do meu papel. Então,
como eu falei, assim, eu sempre vinha, né, eu estava lá na COA quando a gente fundou o Comitê de Diversidade, né, nas diferentes áreas ali eu sempre puxei uma pauta que sempre foi minha pessoal também, como mulher, como mãe de uma criança que tem síndrome de Down, então, de trabalhar a inclusão por várias vertentes, como uma aliada na pauta LGBTQIA+, como uma aliada na pauta racial. E aqui eu entendi que, nossa, mais do que poder influenciar uma empresa, tinha uma oportunidade aqui da gente fazer realmente mais e maior, de fazer um trabalho que impactasse, que fosse de fato transformador. E aí o meu papel, talvez como mulher branca, aliada, de usar justamente meus espaços de privilégio para mudar essas estruturas. Como é que eu falo que acho que talvez o que eu mais possa aportar aqui é o capital ponte, né, da minha fala conectar com outros brancos que estão em posições de poder e que talvez me ouçam pelos vieses, inclusive, de afinidade, e que possam influenciar, né? E nada do que eu faço aqui né, do que a gente lidera, é a Marina que faz, ou é o Carlos, tem um grupo de voluntários de todas as empresas, tem muito do movimento negro que continua aqui com a gente, dos parceiros, construindo junto, mas eu entendo aqui que, sim, eu podia fazer mais como aliada, sabe? Então, acho que foi isso que mais me motivou, de entender que eu podia ir além, e de estar aqui podendo contribuir, né, e de avançar nessa pauta. Então, acho que é isso que me motiva aqui, e acho que meu papel é de todo mundo. Acho que aqui, como acho que eu ouvi da Benilda Brito certo dia, assim, não existe neutralidade, né, no combate ao racismo. Ou você está lutando contra, ou você está ajudando a perpetuar. Então, é preciso funcionar. Essa causa não pode, não deve, não pode ser só das pessoas negras. Tem que ser de todos nós que acreditamos numa sociedade mais justa em que todo mundo deveria ter as mesmas oportunidades. Então, acho que sim, eu não vou ter nunca, não vou entender nunca a dor, né, de uma pessoa negra, não vou ter o protagonismo ali da fala, mas posso ter sim protagonismo nas minhas ações, e é por isso que eu estou aqui ajudando a mover. Obrigada, Marina. Carlos, olha só, eu queria te ouvir, mas especificamente, como né, eu conheço um pouquinho, eu queria que você falasse também dos seus projetos prévios à sua chegada ao Mover, né? Porque você participou de mentoria, você participou de várias coisas, então queria muito que você compartilhasse isso com a gente, se foi ou não importante para a sua construção. Obrigada. Falando da minha jornada de vida e de carreira, assim, obrigado pela pergunta. Marina, acho que deu uma aula aqui sobre o Mover, eu fiquei até pensando, o que eu vou falar agora, né? Tem mais uma hora de conversa, e o que eu vou falar? Mas, sim, Rê, acho que a jornada de desafio de desenvolvimento de carreira, ela é muito significativa, assim. Acho que tem um primeiro ponto que eu sempre cito o livro da Neuza Santos, que é um livro que fala sobre tornar-se negro. Ela usou de uma tecnologia para escrever esse livro que é surreal, é padrão Lélia Gonzalez e por aí vai. Eu nunca tive dúvida sobre minha negritude, tá? Olhar no espelho para mim e ver como preto e tinto, isso é claro, isso é nítido, né? Isso é escurecido na minha vida. Mas a minha jornada de desenvolvimento dentro das organizações que eu passei me fizeram ter que correr muito. Eu não gosto muito desse peso que a gente tem que ser 10 vezes melhor, mas eu tive que correr para me desenvolver na faculdade, conseguir algumas oportunidades de trabalho. Estar muito atento a tudo que acontecia ao meu redor. E quando eu cheguei na minha primeira cadeira de liderança, ganhei um salário melhor e fui almoçar e jantar no restaurante, acho que essa consciência da Neuza Santos começou a me incomodar, mesmo que inconscientemente, né? Porque eu era o único ali que estava jantando numa posição diferente das outras pessoas negras. E eu fui tentar entender um pouco disso, sabe, Rê? Nesse momento, essa ficha sobre a minha negritude começa a cair, e eu fui estudar sobre a história do Brasil, fui estudar sobre esses aspectos que não nos é contado, né? A gente sabe muito pouco sobre a história do nosso país e sobre o quão desafiador ou foi e continua sendo para as pessoas negras, mesmo formadas, mesmo capacitadas, entrar dentro de uma organização e principalmente nas posições de poder. Só que durante a minha jornada, faz um parênteses só, tá? Eu tive muitas pessoas
que me auxiliaram. Eu acredito muito na força do network, das mentorias, dos conselhos que acontecem durante a nossa jornada de vida e de carreira. E um talento meu é sobre me relacionar com as pessoas, eu gosto de conexão. Atravesso a cidade se for necessário para tomar um café contigo, ou com qualquer outra pessoa que vá agregar para o meu repertório. E sem dúvida nenhuma, essas pessoas foram verbalizando ou soltando competências que eu, como uma bucha, fui absorvendo muito disso, para quando a porta não for aberta por essas pessoas, eu pudesse colocar o pé na porta e abrir no meu desenvolvimento de vida e de carreira, principalmente. Então, eu venho sim de um lugar que necessitou de ter muitos mentores e mentoras. Eu acho que esse é um lugar ainda de acesso, esse acesso ainda é negado para muitas pessoas, e eu fiz com que as conversas que eu tive, não formais como mentoria, fossem mentorias para mim, mentorias muito ocasionais, mentoria que aconteceram em um bate-papo, em uma conversa, e que me alimentaram. Tem um capítulo importante na minha trajetória de vida e de carreira, que é sobre eu furar minha própria bolha. Eu morava numa cidade, por muitos anos morei, em que é uma cidade dormitório. Então as pessoas saíam para ir trabalhar, e normalmente em serviços que estavam ao redor, ou no centro de São Paulo. E eu, na minha adolescência, juventude, estava dentro dessa cidade sem acessar esse múltiplo, essa multiplicidade de oportunidades. Porém, quando eu acessei por meio de uma vaga de trabalho que eu tive, que era trabalhar no centro de São Paulo, eu vi tanta coisa que eu falei, uau, eu posso fazer uma série de coisas que não me disseram. Eu conhecer um monte de coisa que não me apresentaram. E foi nesse lugar de furar bolha, de escutar, de ser mentorado, de abrir caminhos, que foram me abrindo possibilidades para chegar em 2019 nessa cadeira de diversidade, numa multinacional, que eu sempre trabalhei em empresas, indústrias de médio porte nacional, com mais bagagem, com mais autoconhecimento sobre mim, e vejo muito valor que isso teve na minha jornada de vida e carreira. E hoje, sem dúvida, eu me coloco à disposição, intencionalmente, para mostrar esse mundo de oportunidade para muitas outras pessoas, porque para mim é nítido um lugar, nós, como sociedade, apresentamos pouco do mundo para muita gente. E aí uma pequena fatia da população tem acesso a tudo, enquanto uma outra parcela da população tem acesso a muito pouco. E fica nesse lugar de escassez, quando a gente precisa ir para um lugar de abundância. Dado todos os desafios que o Brasil coloca para a população negra, periférica e por aí vai. Mas eu vejo a importância disso. Então, hoje, intencionalmente, participo de mentorias internas, externas à PepsiCo, e em programas que estão sempre, de alguma forma, construindo pontes para desenvolver talentos para ocupar posições de tomada de decisão, porque para mim é nesse lugar que nós devemos estar para começar a mudar o jogo, para começar a ampliar a perspectiva das empresas, da sociedade civil, da sociedade privada, do próprio Estado, nas suas principais características aí, de políticas governamentais. Mas acho que é um pouco desse contexto que construiu e constrói a minha jornada de vida e de carreira. Obrigada. Mas olha só, eu vou continuar com você, Marina, espera só um pouquinho, porque você falou exatamente o ponto que eu queria saber, né? Curiosíssima, você falou da PepsiCo. E aí, logo no início, você falou até um slogan bonitinho, né? Como que era? Como é que Criar era? mais sorrisos a cada gole, a cada mordida. Ah, gente, amei, amei. E aí, isso concorda assim, nessa coisa da sinergia que uma marca pode criar com outras coisas para gerar valor. Então, eu quero saber como é que está sendo dentro da empresa, trabalhar as questões de diversidade, né? E como é que isso foi abraçado
ou está sendo abraçado dentro da empresa, mas como um valor da marca, entendeu? Assim, porque pelo menos o que eu tenho visto é que virou um valor da marca. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu cheguei numa empresa que está trabalhando a agenda de. Deixa eu fazer só um disclaimer, que eu acho que é importante dar uns passos para trás. Do que eu tenho estudado e trabalhado, a agenda de diversidade, ela não surgiu porque alguém teve um start, falou, uau, vamos trabalhar sobre diversidade. Existe um movimento que começou há muito tempo, não só no Brasil, fora do Brasil. A gente tem personalidades históricas que estão ou resistindo ou fazendo países andarem em diversos aspectos. Teresa de Benguela no Brasil, Zumbi dos Palmares, lá fora Martin Luther King, Malcolm X, entre outras personalidades, Desmond Tutu, Mandela, várias personalidades ao redor do mundo que têm feito a sociedade se movimentar na pauta de direitos humanos para um caminho mais inclusivo, para um caminho mais plural, para uma sociedade mais justa. E as empresas estão dentro desse ecossistema. Por muito tempo, a sociedade negligenciou essas discussões, mas não a sociedade por completo, porque, como eu falei, tinham essas pessoas que estavam indignadas, enfurecidas, e com amor no coração, construindo pontes para que a gente chegasse nesse lugar que nós chegamos hoje. Então, o que o Carlos representa aqui é fruto de muita história que vem antes de tudo isso. Eu cheguei numa empresa que, em 2005, quase 20 anos atrás, criou uma área de diversidade, equidade e inclusão para trabalhar sobre os temas que a gente vem discutindo hoje de uma forma mais ampla na sociedade. Então, a PepsiCo tem essa longa jornada, que também teve os seus desafios gigantescos para conseguir entender quais eram os principais desafios da empresa, entender as particularidades de uma empresa global, chegando com uma agenda de diversidade a nível regional, a nível local, porque a configuração desse histórico social que a gente conhece sobre o Brasil, ou não conhecemos, não sei, é diferente do Peru, que é diferente da Colômbia, que é diferente do México, mas existem temas a se trabalhar, e a PepsiCo foi entendendo e construindo as suas agendas cada vez mais localizada às necessidades que existia dentro desse lugar. Então, eu cheguei em 2019 com uma agenda que já estava andando. Alguns elementos que aconteceram e me deixaram muito feliz assim no contato com a PepsiCo, né? Inicialmente eu estava numa jornada, numa trajetória numa empresa, feliz da vida, sabe quando seus valores, seu propósito, tá tudo bem, casou, se a cadeira tá quentinha, você está se desenvolvendo ao mesmo tempo, o salário tá legal, as promoções estão acontecendo. Esse era o meu cenário em 2019 quando a PepsiCo bateu na minha porta. Eu falei, não estou aberto para conversa, estou feliz da vida e não vou mexer nesse time que está ganhando e muito. Aí uma pessoa me insistiu, vem trocar uma ideia, vem conhecer, vem saber como que a gente faz as coisas por aqui. E aí eu vim, e aí eu descobri essa história que eu contei para vocês, que desde 2005 uma empresa trabalhando com um grande propósito de levar impacto para a vida das pessoas e dos planetas por meio desse business. Então, trazer valor central para dentro de uma cultura organizacional que reflete diretamente numa marca corporativa ou numa marca de produto. Eu consegui enxergar isso dentro das minhas 500 conversas que eu tive durante o meu processo seletivo. E tem um fator que é muito importante durante o processo seletivo, que para mim é chave para eu vir para essa empresa. O Carlos trabalhou sempre em empresa nacional, tá bom, Rê? Empresa familiar. Então, o Carlos não estava com inglês afiadão, assim, sabe? Não estava voando nos idiomas. Espanhol, então, eu não hablo, eu não sei o que é isso. E o portunhol foi vindo aos poucos depois, mas eu vim para cá meio que falando, meu, essa empresa aí não vai nem me contratar, porque eu não tenho o perfil, né? O famoso perfil dessa organização. E um argentino que estava fazendo o processo, que foi minha última conversa, falou, Carlos, por que eu devo te contratar? Aquelas perguntas de processo seletivo. E naquele momento eu estava muito em power, né? Eu estava super corajoso e falei, você que tem que me dizer o porquê que você quer me contratar, não eu te falar o que você me deve contratar. E ele falou, uau, você é ousado e tal. E ele falou exatamente por tudo que você falou aqui. Você tem tudo que nós não temos.
E nós precisamos de pessoas diversas. Você vem de uma indústria diferente, as competências que você traz é para complementar as conversas que a gente tem aqui. E se o idioma é um problema para você, e eu nem tinha falado sobre idioma, mas ele já sabia. Esse idioma é um problema para você, também é para mim, porque eu sou um argentino e olha como eu falo com você aqui no Brasil. Eu não falo um português perfeito. Então, você vai se desenvolver aqui junto conosco. E falei, caramba, tem alguém que conheceu o Brasil aí, tem alguém que chegou no Brasil e entendeu que aqui a gente tem 5% no máximo de pessoas que falam o inglês fluente, né? Isso para mim foi chave, assim. Aí cheguei nessa organização com vários desafios, porque sim, vim para uma multinacional é desafios, mas também super empoderado de que eu tinha talento para contribuir, isso foi chave. Porque muito se fala sobre ser você mesmo no mercado de trabalho, né, nas empresas. Além da gente assumir essa responsa de ser nós mesmos, o ambiente precisa ser seguro para eu ser eu mesmo, sabe? Eu preciso sentar ali na mesa e quando eu erguer minha mão para poder falar, a minha voz tem que ser escutada. E eu fui testando isso e foi indo muito bem. É, e aí é interessante porque o meu ponto de vista, normalmente era esse ponto de vista muito diferente, muito diferente. E poder expressar a minha opinião, poder trazer esses pontos para a mesa, tem me deixado cada dia mais no ambiente seguro e tem contribuído muito para a jornada da empresa. Durante esse lugar complexo, esse mundo que a gente não tem todas as respostas, que precisamos sim dessa complementariedade, entre outros aspectos. Falando agora sobre o meu papel como um líder de diversidade e o que eu tenho aprendido, né, em conversas com colegas e na minha própria vivência, nós precisamos ajudar as empresas a inverter as lógicas do que elas foram criadas ou de criar nos seus processos. Seja de contratar, seja de plano de carreira, entre vários outros elementos. Vou trazer um exemplo muito interessante. Quando eu cheguei, montamos um programa de mentoria para pessoas negras. E aí, uma das pessoas que foram elegíveis para o programa chegou no comecinho da conversa, né, do primeiro dia e falou, Carlos, por que a gente tem um programa de mentoria para pessoas negras e nunca tivemos um programa para pessoas brancas? Eu falo com meus amigos e eles nunca viram isso. Eu falei, será que nunca fizemos, né, como organizações? Será que nunca teve? Quantas pessoas negras você conhece que passaram por programas de mentoria nas suas relações com colegas de outras empresas? Ela não soube me responder. E aí a gente teve 2 dias muito interessantes e no final ela falou, Carlos, obrigado por abrir esse caminho e me fazer enxergar coisas que eu não enxergava. Por que eu trago esse exemplo? Porque para mim ele é muito nítido sobre a realidade que o sistema é construído, sabe? Dentro do sistema corporativo, muitas vezes a gente não consegue enxergar que nós estamos vivendo num lugar onde privilegia alguns que têm histórias de vida, carreiras muito parecidas e exclui outros dentro de suas políticas, processos e normas. Então, o meu lugar aqui tem sido de provocar o sistema a repensar. Ah, preciso dessa competência. Preciso mesmo? Preciso desse idioma. Preciso mesmo? Ah, meu programa de desenvolvimento vai ter essas pessoas. Tem mulheres? Tem pessoas negras? Tem pessoas com deficiência aí? Ah, não tem. Então vamos colocar. Tem que ser intencional a agenda. A agenda tem que ter o número representativo. Ações afirmativas precisam acontecer, porque a gente vê, os dados não é da empresa, os dados são do mercado. 51% das pessoas que estão nas universidades federais do Brasil são pessoas negras. Se a gente gosta de trazer pessoas de universidades federais, por que essas pessoas não têm a mesma taxa de admissão dentro das empresas? Alguma coisa está acontecendo aí. Então, acho que trazer um pouco dessa inversão de lógica ou de revisão dos processos é moldar a cultura da organização. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de propósito, de missão, de visão de longo prazo, e estamos falando de valores, de crenças, daquilo que nós não abrimos mão. E eu tenho, de novo, uma baita sorte de entrar numa organização onde isso está descrito, né? Pelo menos nos nossos elementos, está descrito lá que isso é um valor. Quando a gente vê as ações, quando a gente pergunta para as pessoas, isso é um valor inegociável da organização e a principal liderança da organização
é quem lidera essa agenda de diversidade. Eu sou apenas um contribuinte, né? Com a minha expertise, com o que eu tenho estudado. Estou nessa cadeira não por ser uma pessoa negra, estou nessa cadeira por ser um especialista sobre o tema. E me colocado a serviço da empresa para construir um caminho mais representativo e mais inclusivo. E aí conectar com o Mover faz total sentido, porque está dentro dos valores da organização e amplia nosso impacto para fora. Acho que é um pouco disso. Eu não sei se me alonguei na resposta, mas acho que é um pouco da construção como eu vejo. De jeito nenhum, obrigada, Carlos. E aí, alguns pontos, né? Tem um que eu vou voltar mais tarde, tá? Se prepara, ambiente seguro, porque esse é tudo na vida da pessoa. Mas antes, eu queria falar uma coisa que você disse, né? Que a empresa tem que ter propósito, visão e valores, né? E no último congresso da BPI, a mesa foi diversidade como um valor imaterial. E aí eu estou vendo que tudo isso aqui são coisas imateriais, propósito, visão, valores, e a diversidade é realmente um valor imaterial, né? Porque uma vez bem construída, ela vira um ativo, né? Ela retém pessoas, e tem vários aspectos positivos. Então, pegando esse gancho, Marina, eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Dessa importância de ter, de repente, parceiros, pessoas envolvidas no negócio que tenham essa visão e consigam criar diversidade. E como é que ela pode realmente trazer valor para o negócio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Claro, aí só já vou complementar o Carlos, nunca trabalhei na PepsiCo, mas acompanho o trabalho dele e da empresa aqui, da minha ex-concorrente, e eu acho que é bacana quando eu ouço do Carlos falando, né, que isso é valor e que é cultura, e que é uma agenda do número 1, não uma agenda dele ou do RH. O Alex, que é o CEO da PepsiCo aqui no Brasil, ele é um dos membros do conselho do Mover. Então, é o CEO que está aqui, ele faz parte do conselho, ele está todo mês aqui dialogando com a gente, construindo, participando ativamente. Então, essa é uma agenda realmente que eu vejo lá, assim, sabe, é liderado, acima de tudo ali, número 1, é valor e é business, né? Quando eu vejo a questão também do poder, a gente tem uma das diretrizes que fala do poder das marcas, né, também, em trazer o protagonismo negro, né? Então, quando eu vejo aqui que não é só trazer representatividade nas propagandas, né, mas dar voz e protagonismo né, dessas vozes que por muitas vezes foram caladas, né, historicamente, e você vê marcas abraçando, né, e trazendo isso no seu propósito também, nas suas campanhas. Então, o Carlos, eu ouvi que essa semana aí a campanha do Doritos foi apoiando o Afro TV. Parabéns, muito legal. Então, assim, apoiando de novo artistas e a música né, negra no Brasil. E eu acho que, para mim, isso é reflexo do que o Carlos colocou. Quando é cultura, não é só uma agenda do RH ou de recrutamento ou desenvolvimento. Está sendo trabalhado nas áreas, principalmente nas áreas de negócio. Empresas como Coca-Cola, Pepsi, a marca que é um dos principais assets mesmo, são empresas de marca, né? Então, e ver marcas, né, da PepsiCo trabalhando e trazendo esse protagonismo, ampliando as vozes, né, com seu poder. Tinha um dado, uma vez que eu li durante a pandemia, que me assustou, que os gastos de publicidade no Brasil, se eu não me engano, em 2020, tinham sido maiores do que o total de gasto com a educação. Aí eu falei, Jesus, então assim, olha o poder, né, assim, meio, além de um pouco assustador, né, da gente saber de medir ali, mas, por outro lado, olha o poder, então, dessas marcas de trazer conscientização, de trazer muito do que tem do racismo que a gente fala estrutural, vem do repertório que nos foi construído ao longo da história, né? Então, se eu pensar, né, na minha infância aqui, eu não tinha bonecas negras, os livros que eu lia não eram de autores negros, na escola a história já era contada numa visão totalmente eurocentrada, sem trazer um outro repertório, eu não tive esse acesso, né, a um outro lado que eu fui, né, e meus vieses foram construindo ao longo dessa minha vivência. Então, a gente fala, todos somos preconceituosos, óbvio, né, e eu também me coloco e assumo, as pessoas falam, não, mas você não é. Sim, eu tenho que dizer que eu sou racista. Não, mas você não é, você trata bem. Não é sobre tratar bem, é sobre entender que no meu dia a dia, se eu fizer aquilo que eu fui historicamente educada para fazer, eu estou perpetuando o racismo. E muito disso vem dessa construção.
né? Vem das referências que eu via na TV, né? Que a gente olhar o próprio Papai Noel, que a gente, né, eu vim de Coca-Cola, mas falar que a personagem do Papai Noel foi criado na referência da Coca-Cola, né, da roupa vermelha, então a gente desconstruiu isso em 2019, criando o primeiro Papai Noel negro, né, naquela parceria com a W Macan e com a Rede Globo. É sobre isso, é sobre usar também a potência dessas marcas para trazer novos repertórios, porque isso vai contribuir, sim, para que essas novas gerações vão sendo construídas já com outras referências e que, que a gente não vai perpetuar os mesmos erros do passado, né? E de construir esses preconceitos nossos que estão enraizados, muitas vezes inconscientes. Então, enfim, era só porque me fez refletir muito sobre isso na fala do Carlos e me orgulha de ver o quanto que uma PepsiCo, por exemplo, está trazendo isso em todas as áreas de negócio, porque isso é cultura, porque isso já virou de uma maneira, já está transversal, né? Então, para além da questão de recrutamento, né, ou de ter representatividade só no corpo de pessoas, mas já tem pessoas em cargos de liderança tomando decisões em todas as áreas do negócio para que isso, de fato, vire cultura. Quiçá um dia a gente não precise estar falando mais sobre isso. Mas, enfim, aí voltando, até você pediu para reforçar um pouco, né, de como eu vejo, né, dessa importância, de valor para o negócio. Então, acho que tem várias pesquisas, né, a da McKinsey sempre é citada, né, que mostra quanto que o valor do EBITDA, inclusive das empresas, né, 25% maior, se eu não me engano, quando tem um percentual ali, né, de equidade de gênero, e acho que 30% quando tem de raça, não me lembro agora os percentuais 35. certinhos, 35%. Obrigada, Carlos. Mas assim, tem várias pesquisas que mostram isso. Tem uma pesquisa de Harvard também que traz, principalmente as áreas comerciais, né, quando você tem diversidade na área comercial, você tem o dobro de chance de identificar oportunidades, porque você entende a visão do outro lado e você traz né, sugestões ali que vão conectar com o seu público-alvo. Quando você traz também pessoas diversas, eu que fui por mais 4 anos lá na Coca também em inovação, não dá para falar de inovação sem diversidade. Qualquer empresa que quer ser relevante hoje no mercado e inovar, e a velocidade de inovação tem sido cada vez mais acelerada, a necessidade de se manter atualizada, principalmente com toda a tecnologia aí, né, do digital, se você não tiver diversidade dentro, você vai continuar pensando igual, né? Então, é preciso trazer perspectivas diferentes para pensar diferente. Problemas complexos precisam ter visões também complementares para a gente resolver, né? Então, não dá para falar em inovação sem estar pensando em times diversos, sem trazer isso como realmente parte da cultura e em todas as áreas do negócio. Então, não é filantropia, sabe? Assim, ainda tem muita gente que pensa, né, que então eu vou porque eu sou boazinho, ou porque eu quero fazer o bem, ou então a empresa continua fazendo o que já fazia e coloca ali num fundo e faz uma ação social, ou coloca ali participa de um evento, ou faz uma ação num dia no ano, né, na data especial para falar daquela temática. Se ficar só nisso, certamente a perpetuação dessa empresa, inclusive, tende, né, a não durar muito, porque eu acho que a relevância hoje no mercado, se você não entende a própria população, não traz essa população para dentro de casa, não tem times diversos, contribuindo com ideias diversas para inovar, pensar para frente, eu acho que isso é quase, assim, a sustentabilidade da empresa, né, no longo prazo, no curto prazo, inclusive, né, e a sobrevivência dessas empresas. Então, eu acho que hoje é uma condição sine qua non, né? Qual é o termo que a gente usa? Assim, não dá mais para pensar em sobrevivência de empresa e pensar em crescer se a gente não pensa também em aumentar e avançar nessa agenda de diversidade e inclusão. Então, hoje muito se fala aí do ESG, né, que eu coloquei aqui no início, e obviamente lá fora ainda se fala muito do ambiental, o S do social, não dá para falar de sustentabilidade num país como o Brasil, né, sem falar na temática de diversidade e inclusão. Não dá para falar de meio ambiente sem falar do racismo ambiental. Quem é a população que mais sofre, né, com a questão ambiental? Quem é a população que não tem acesso? O S do social tem a ver com inclusão, e dentro de inclusão precisamos botar um holofote ali na temática racial, né? E G de governança, porque se você não traz governança também nessa pauta, não fica institucionalizado
e a pauta não avança. Então, é mesmo quando a gente cria um grupo de afinidade. Se não tem uma governança, vira um grupo que vai, se acolher, vai discutir, mas é preciso ter uma governança desse grupo. Como é que ela acessa, como é que ela tem uma visão ali das estratégias da empresa, como é que ela acessa a liderança para contribuir não só com as ideias, mas fazer parte dessa tomada de decisão. Então, a gente tem que trabalhar o E, tem que trabalhar o S, tem que trabalhar o G, e não dá para né, mercado financeiro exigindo, se não é o mercado financeiro, são os consumidores exigindo. Então, é uma pauta que é bom para o negócio, é bom para a sociedade, aumenta o nível de engajamento, né, ambiente seguro, que você vai falar daqui a pouquinho aí com o Carlos, traz maior produtividade também, e maior produtividade são melhores resultados também. Então, de diversas maneiras, essa pauta contribui para o negócio. Né? E quando a gente fala de marcas também que estão trazendo, são as marcas que estão se tornando mais relevantes. Né? Então, isso agrega valor de marca, agrega valor para o negócio. Então, são diversas maneiras que de fato, diversidade e inclusão pode ser relevante para o negócio. Eu não acredito, eu não consigo entender uma empresa hoje não falar sobre isso ou não entender mais a importância. Né? Eu entendo que a jornada é longa, não dá para... Tem barreiras, tem dificuldades, mas não dá mais para ficar de fora. Quem ficar de fora tende a desaparecer. Uma pergunta, você diria que hoje isso afeta a escolha de fornecedores das empresas que estão no Mover? Assim, quem está indo mais, quem está trabalhando mais em prol da diversidade, você acha que já está nesse grau de maturidade ou ainda não? O que você me diz? Tá. Essa é uma das... além de uma das diretrizes, a gente tem agora um grupo de voluntários, né, um Square trabalhando só sobre esse tema de cadeia de fornecedores. Sim uma pauta importante. Não foi a pauta que a gente deu mais foco no ano passado. A gente focou muito na temática de formação, conexão com as vagas de emprego e trabalhar muito essa parte de conscientização também. Mas a gente já, desde o ano passado, começou a trabalhar, a gente entende que é fundamental, né? Quem são os fornecedores que as empresas estão contratando? Quem são as agências que essas marcas estão contratando? Quem que está cuidando, né, dessas marcas? Quem que está olhando de quem que eu estou fazendo evento, estou contratando? A Ambev fez um trabalho super bacana, né, de boas práticas com fornecedores, porque tem uma questão também, do mesmo jeito que os talentos têm dificuldade de acessar as vagas, esses empreendedores negros têm dificuldade de acessar as áreas de compras das empresas. Né? A maioria ainda, muitos pequenos e médios empreendedores que não têm, muitas vezes, acesso a crédito, né, financiamentos, e aí chega quando bate na porta aqui de uma grande multinacional, você tem lá, primeiro que assim, já demora uns 2, 3, 4 meses, eu passei por isso, que eu tive que me cadastrar em todas as empresas para cadastrar, com muitos formulários, inclusive em inglês, e o Carlos já colocou aqui quanto o inglês é uma barreira, termos técnicos, eu não sabia vários termos ali, tive que correr atrás daqui também para me cadastrar, mesmo tendo um inglês supostamente, né, avançado, mas ainda assim não entendia muito termo técnico no cadastro, depois 180 dias para receber. Então, assim, se um empreendedor, um fornecedor não tem fôlego financeiro, não consegue nem entrar, né, se colocar. Então, a gente, no projeto lá que a gente está expandindo agora para todas as empresas, mas que veio muito, de novo, a gente está aprendendo, a gente não quer inventar a roda, se tem uma empresa que fez uma iniciativa bacana, a gente quer pegar e escalar, né, e colocar, e aqui, de fato, não tem propriedade intelectual de ninguém, no caso aqui das ações do Mover, aqui na pensão em propriedade. Então, assim, né, o pessoal de todas as empresas fala assim, ó, copia e cola, deu certo aqui, copia e cola se funcionar para vocês. A gente está trabalhando com a consultoria aqui com a Adriana Barbosa para tentar rever essas políticas, né, esses protocolos das áreas de compras das empresas para dar mais acesso, né, a esses empreendedores negros que muitas vezes não conseguem passar da área de compras. E é um incentivo também que todo mundo tem, né, que a gente tem feito nas várias áreas. Então, se a gente quer impactar, e a gente tem um objetivo lá de 3 milhões de impacto, de oportunidades, a gente sabe que, claro, dar oportunidade para uma pessoa com uma vaga de emprego ou com uma formação está dentro, né, dessa construção, mas quando a gente, né, quando eu ouço de um Marcelo, para da diversidade AEO, que tem a plataforma lá de fornecedores negros também, e ele sempre fala, Maria, quando você está dando a chance de um empreendedor negro, você não está impactando você está impactando muitas vezes dezenas ou até centenas de pessoas, porque a gente também contrata outros colaboradores negros, a gente muitas vezes ali na sua família, né, você está contribuindo para um aumento de renda que vai impactar
outras 5, 10, 15 pessoas. Então, é um impacto em escala. E é super importante, Rê, você ter tocado nesse assunto, porque a gente esse ano é um dos pilares que a gente vai reforçar aqui, né, com as empresas. A gente quer criar algumas ações conjuntas, mas também que cada empresa fortaleça. Na hora de escolher um fornecedor, não só de dar chance e prioridade, muitas vezes para empreendedores negros, fornecedores negros, mas aqueles outros fornecedores brancos que você já estavam ali cadastrados, que tem anos, estão ali, como é que a gente influencia para que eles também trabalhem nessa pauta, para que eles tenham representatividade nas suas bases? Então, é influenciar a cadeia, que eu acho que está, talvez, aí também uma das belezas de fazer junto e do poder de mobilização de quase 50 empresas que estão no Mover, né, que representam uma das maiores empresas, né, do nosso país, né, que estão aqui no dia a dia. Hoje a gente tem vários setores, não só empresas de bens de consumo, indústria de base, educação, entretenimento, de se cada uma também influenciar a sua cadeia de fornecedores para atuar, certamente nosso impacto é maior. Então, aqui, e no próprio Mover, a gente trabalha com fornecedores mesmo, a gente sempre vai pensar não só em ações para pessoas negras, mas fomentar instituições que estão trabalhando com esses projetos, dar sempre preferência para fornecedores, ou que tenham times, pelo menos, que nos atendam, que sejam formados por pessoas negras. Então, também é um princípio que a gente tem trabalhado aqui para ser consistente, e que a gente quer reforçar cada vez mais, porque o nosso poder de impacto é ainda maior se a gente não só trabalhar isso. E se a cultura, de novo, como o Carlos falou, tem que ser cultura também na área de compras, né? Então, é uma das diretrizes e é uma dos enfoques que a gente vai dar agora um pouco mais ênfase em 2023. Legal. Eu queria fazer um convite, né? Quem sabe faz ao vivo, mas queria convidar você e o Carlos para que vocês chamem as empresas, porque eu acho assim, as empresas que puderem se associar à BPI para trabalharem essa questão, né, da importância da diversidade junto à propriedade intelectual, e se a gente puder formar grupos, e sei lá, influenciar, né, comprar convites, como a gente fez na BRH, no congresso, tem um congresso da BPI, colocar pessoas, enfim, tem várias iniciativas, mas aí as empresas que estão envolvidas, elas precisam vir, então assim, venham. Então foi feito o convite ao vivo. Mas, E reforçado aqui, que eu vou reforçar aqui dentro do Mover também para todas as empresas. Obrigada, Marina. Carlos, olha só, eu falei que eu ia voltar e vou voltar. Você falou em 3 coisas muito importantes. A Marina falou em governança, né? Então, assim, a importância da governança dentro dessas ações de diversidade. Mas você falou em ambiente seguro, intencionalidade e ações afirmativas. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, dentro dessa visão de governança, entendeu? Como é que você constrói isso? Um ambiente seguro, com intencionalidade, com tendo ações afirmativas, né, com governança? Então, assim, por favor. Rê, deixa eu só conectar um pouco com o tema que a Má começou respondendo, que eu acho que tem pilares que a gente tem defendido aqui, eu vou talvez ser um pouco repetitivo, mas tem pilares que é importante para essa agenda de diversidade. Acho que a primeira é sobre ser esse elemento cultural como valor, e aí é fazer algo que a gente não abre mão. Perseguir os ganhos com isso é uma das coisas, mas se isso não me der ganho financeiro no final, eu não deixo de fazer porque eu não abro mão, isso é valor, vamos fazer. E esse é um pilar super importante de alinhar a expectativa com a principal liderança da organização também, porque no primeiro ano meu resultado não foi tão bom, então corta esse programa de diversidade, porque não, é valor. E está estabelecido, então, esse pilar da cultura é importantíssimo. Inovação, tem pesquisa do Indique Uma Preta que mostra que 84% das pessoas que participaram dessa pesquisa veem essa amplitude de repertório como um dos principais itens de inovação da própria organização. Reputação, já falamos aqui da importância disso na marca. Tem outra pesquisa da McKinsey que mostra que 79% das pessoas deixariam de comprar de uma marca se ela, em sua publicidade ou em seus posicionamentos, tivesse posicionamentos racistas, homofóbicos e por aí vai. A parte do próprio consumidor impactado diretamente no final de todas essas ações que a gente cria, que procura hoje marcas que tenham propósito, conectados, marca que se posicionam, como a Má trouxe no início, né, que é complementando com a frase de Desmond Tutu, né, se você não se posiciona, você está sendo posicionado. Então, consumidores e consumidoras estão verbalizando muito
alinhamento de propósito. Impacto, quando você contrata um fornecedor negro, contrata uma pessoa negra, você está impactando muita gente, você está impactando possibilidades. As pessoas me verem aqui, minha sobrinha me vê, faz com que ela entre na universidade e queira sentar na mesma cadeira que eu e, quiçá, ser a vice-presidente do Brasil, ou a presidente do Brasil, e por aí vai. Mas esse lugar de impacto também é um lugar significativo. Sustentabilidade do business. Estamos falando de que para as empresas sobreviverem num mundo complexo e sem respostas lineares, a amplitude de repertório é o que vai fazer a diferença para essas empresas. Nós vamos testar muito mais. Então, estamos falando da sobrevivência dessas empresas a longo prazo. E pertencimento, que acho que é um ponto do que toca com o ambiente seguro. Construir um ambiente seguro é muito desafiador, sabe? E principalmente quando a gente olha para as formas que esses ambientes foram construídos. E esses ambientes eu estou falando mais do ambiente corporativo mesmo, né? Porque nós tivemos ambiente construído por pessoas e para pessoas que vieram do mesmo histórico de vida e carreira. Eu estava com uma psicóloga esses dias que ela deu o exemplo da máquina de café. Nós, às vezes, contratamos pessoas que não sabem que Nespresso tem leiteiro, tem outros tipos de café, e a gente vai tomar café com essa pessoa e fala, leiteiro ou ristretto? E a pessoa não faz ideia do que é isso que a pessoa está falando, né? O quanto a gente pode desmistificar esses códigos, porque nós temos códigos da cultura, que eles estão expostos num escritório de advocacia, numa empresa corporativa como a PEP, uma empresa de médio porte. Todas as empresas têm seus códigos de cultura. O quanto eu estabeleço desde o dia zero para essa pessoa, quais são esses códigos? Porque eu posso simplificar ou pavimentar um caminho de ambiente seguro para essa pessoa. Quando alguém te perguntar sobre os cafés, são esses cafés que nós temos como opção. Para ligar a máquina, a sua máquina de computador, é esse passo. Não, mas as pessoas deveriam chegar sabendo aqui, ei, a realidade é muito diferente de vida. Algumas pessoas vêm de um lugar, outras vêm de outro totalmente diferente. É a mesma coisa que eu levar uma pessoa da Faria Lima, usando o exemplo de São Paulo, lá para Quebrada e falar, você vai querer um copão de uísque ou vai querer, entende? Ou um chevette. Eu vou trazer exemplos não inclusivos para essas pessoas que estão vindo de fora. Então, é o código que funciona na periferia. Então, como que a gente faz esses códigos da cultura, o código das empresas, estarem muito mais nítidos para as pessoas do dia zero? Segundo, como que as lideranças se apropriam disso? E para mim aqui está um dos grandes desafios das organizações, como que as lideranças aprendem a lidar com a diversidade. O que a diversidade traz no final do dia? Respostas diferentes das que eu daria. Questionamento diferente do que eu faria. Velocidade de fazer as coisas diferente das que eu faria. E eu, como líder, tenho que criar esse ambiente seguro para que a pessoa teste. Vai lá, é no seu tempo. Eu preciso de ter mais velocidade aqui. Como que eu oriento bem essa pessoa para ter mais velocidade nesse momento? Mas eu vejo aqui um grande desafio para essa liderança que foi moldada no século XX e está liderando no século XXI, com todo esse amparato que a gente tem. Um outro ponto é o quanto eu me vejo nesse lugar também. Porque, querendo ou não, o que está mais visível, que é o gênero, que é a raça, isso está visível o tempo todo. Isso também é um lugar de senso de pertencimento, aonde eu crio essa multiplicidade de representatividade dentro da minha organização e mando sinais para as pessoas. São sinais que a organização está dando. Aqui, mulheres, nós temos 50% de mulheres no comitê executivo. Uau! Aqui eu vou poder ser uma vice-presidente ou uma presidente da empresa. Pessoas negras, aqui nós temos vice-presidente e presidente negro e negra. Aqui é um lugar onde eu vou crescer na carreira. Então, eu acho que esses sinais de representatividade são muito importantes. Quando eu ainda não tenho essa representatividade, eu vejo os grupos de afinidade pavimentando um caminho muito seguro para as pessoas poderem ali ter pontos de conexão muito forte, experiências também que são comuns
e que podem, no seu compartilhamento, virarem potência para essas pessoas saírem ali do grupo de afinidade, da sala do Zoom, e voltar para o seu dia a dia muito mais fortalecido, muito mais cheio de que tem gente como eu aqui que está nessa jornada e nós vamos junto conseguir caminhar. Então, eu vejo esse um lugar super importante. Para mudar esse cenário da representatividade, não é possível hoje se nós não fizermos ações afirmativas. E é por questões que estão no consciente e no inconsciente. Tem muitas ações que a gente não pode delegar tudo para o racismo estrutural. Tem algumas coisas que é o racismo individual mesmo, o indivíduo é racista, mas tem muita coisa que também é do estrutural. Eu gosto sempre de um exemplo que o Rodolfo, que é um colega nosso aqui que lidera um grupo de afinidade, usa. Ele separa o entendimento sobre o racismo. O racismo individual é quando o Rodolfo chega para fazer entrevista, aquele entrevistador olha para o Rodolfo falando, entrevista pessoa negra, pode voltar. Opa, essa pessoa está cometendo um racismo individual. Racismo institucional. O Rodolfo chegou na empresa para fazer a entrevista, quando ele olha para um lado e para o outro, dentro daquela organização não há uma pessoa negra. E, de repente, passa uma pessoa que está, né, ou na portaria, serviço de portaria, não menosprezando esse trabalho, mas é onde a gente ainda vê nas instituições o racismo ser reproduzido, as pessoas estando em serviços de baixa remuneração financeira, por exemplo, né? Que diretamente não contribui para uma mobilidade social, de renda, de empregabilidade. Esse é o racismo institucional. E o racismo estrutural é o Rodolfo chegar para uma entrevista para vice-presidente de finanças e a pessoa falar para ele, ô Rodolfo, ainda bem que você chegou, o processo de estagiário vai começar daqui a pouco. A pessoa nem percebeu, mas ela olhou para o Rodolfo e viu ele num lugar de estágio. Tá tudo bem ser estagiário? Tudo bem ser estagiário, mas o Rodolfo foi para uma entrevista de vice-presidente, de liderança. É necessário nos enxergar nesse lugar. Então, eu vejo que as ações afirmativas são necessárias porque esses principais 2 elementos do racismo, ainda ele impera na nossa sociedade o tempo todo. É o institucional, seja dessa não representatividade, seja das violências que a gente vê as instituições reproduzindo, seja de vários outros elementos que as próprias organizações fazem, e do estrutural, que está no inconsciente, nesse 95% do cérebro humano, que está repetindo o que a sociedade mostrou e falou para ela que era a normatização da sociedade do homem branco hétero sentado nas cadeiras de poder e de tomada de decisão. Então, as ações afirmativas são necessárias por esses motivos. A gente precisa acelerar, porque se não for as ações afirmativas, a gente continua reproduzindo todo o modelo de contratação pelo viés de afinidade e outros viés que estão embutidos aí, na promoção, na indicação para um programa de desenvolvimento de liderança e até na hora de demitir uma pessoa. Inconscientemente, eu escolho uma pessoa negra, sem perceber. Eu escolho uma mulher num time de maioria de mulheres e homens, eu escolho ainda uma mulher para demitir e por aí vai. Então, eu vejo as ações afirmativas muito potentes nesse lugar. E governança, o que nós já avançamos aqui, e eu acho que, de novo, eu estou numa organização que tem avançado passos não fáceis, mas desafiadores na agenda de diversidade, equidade e inclusão, a liderança precisa ter atrelada às suas metas anuais, iguais às metas de vendas, indicadores de diversidade. E que impacte diretamente no bônus dessas pessoas, porque uma outra amiga, Débora Ferraz, tem que dar o nome e o título às pessoas, falou que estava numa discussão de negócio, e aí um líder de vendas pegou e falou, nós não temos que ter indicador de diversidade no bônus, porque é orgânico, nós vamos contratar. Ela falou, você tem meta de venda? Tem. Mas seu vendedor não sabe que precisa vender? Sabe. Então, diversidade precisa estar no bônus. Você não sabe que precisa contratar, mas se não tiver atrelada com governança, com indicador, nós não vamos movimentar, não vamos sair desse lugar. Então, a analogia que ela trouxe sensacional, uma provocação que vai direto de encontro com uma prioridade de negócio, porque diversidade também precisa ser uma prioridade de negócio. E um terceiro elemento que nós temos feito uma governança aqui, que é muito importante, que é olhar contratação, promoção e turnover. Se eu não olho esses 3 indicadores, eu vou trazer um monte de gente
e posso correr o risco de ser uma porta giratória. As pessoas vão entrar na empresa e vão sair, vão ficar 6 meses, vão sair. Se eu olho só para promoção, eu não estou vendo o quanto de gente eu não estou contratando, ou eu estou contratando. E se eu olho só para turnover, eu não estou vendo se há movimentação ou não. E para mim é construir uma agenda de longo prazo, porque quando nós vamos discutir promoção, eu preciso pensar na minha banca de sucessão de liderança. A banca de sucessão de liderança precisa ter mulheres, pessoas negras, porque senão nós vamos repetir os mesmos modelos. Eu vou lá, trago uma pessoa negra para a posição de liderança, essa pessoa resolve ir para um outro país, porque a multinacional proporciona um monte de experiência legal zona, só quem está na banca de sucessão dela? É uma pessoa não negra e tudo, beleza, eu voltei para estaca zero, sabe? Então, nós precisamos formar lideranças para o hoje e lideranças para o amanhã. A governança é um dos meios para nos ajudar a construir esse pipeline de liderança para o futuro da organização ser representativo e a gente não correr o risco de ficar sempre nesse degrau quebrado, sabe? A pessoa chega até um lugar e aí ela não avança. Ou quando ela avança, não tem ninguém para repor no lugar dela e avançar como ela. E assim sucessivamente. Obrigada, Carlos. São duas coisinhas, tá? Vou chamar a Monique para falar, mas só antes de chamar, queria agradecer o Bruno. O Bruno deixou um comentário no chat falando sobre a pesquisa de evasão escolar e dando os números e dados, mostrando que não há tanta diferença entre pessoas negras e não negras, e no Jornal Nexo, se eu não me engano. Então, obrigada, Bruno, pela participação. Rê, se você me possibilita, desculpa te cortar, mas esse dado que o Bruno mostra, ele é muito importante. Não sei se é nessa pesquisa ou em outra, mas fala da evasão das notas finais e também do nível de formandos, né, que eles passam na jornada. Cai por terra um monte de inferências, né, que fizeram sobre a política de cotas desde o momento zero que ela foi criada. Me parece que tem um grupo aqui da UERJ, GEMAA, eles têm várias pesquisas e indicadores falando sobre as notas, eles fizeram no Brasil inteiro, as notas dos cotistas que estão lá no alto, essa evasão que não é tão grande assim, mas também a questão do impacto, né? Porque uma evasão de um cotista não é igual uma pessoa não cotista que sai, entendeu? É um impacto muito maior, porque o esforço que foi feito para que aquela pessoa chegasse lá, então isso também precisa ser considerado, embora numericamente seja pequeno, esse impacto que tem é relevante. Desculpa, Monique, por favor, meu amor, fala. Não, acho que até conectando aí com isso que vocês estão falando, que a gente entrou nessa seara, essa semana eu vi uma reportagem, acho que saiu do Valor, com uma contribuição do Mover, né, falando sobre os dados na verdade, nem inscrição, né, das pessoas negras para o ensino superior ali. Acho que no Enem de 2022, 50% menos de inscrições, acho que na FUVEST por volta de 30%. Então, acho que isso também está muito conectado com isso que o Carlos estava falando, né? Que a gente precisa ter uma base ali que está em formação, e aí dentro dos pilares que a Marina mencionou, né? Na parte de educação, se a gente não tem pessoas negras que estão sendo capacitadas ali, como é que essas pessoas vão avançar, né? Para a universidade, depois para o trabalho profissionalizado nessas empresas, até para sair desse lugar que o Carlos mencionou, né? De posições onde ainda não são tão bem remuneradas, né? Mas meu ponto aqui, que eu estava ouvindo vocês falarem, acabei conectando todas essas coisas, mas é que o Carlos falou, porque o meu papel aqui é fazer provocações e eu tenho uma interessante aqui. Estava aqui pensando enquanto a gente estava falando que esse nosso painel está composto hoje por maioria negra, né? E maioria de mulheres, mas a gente sabe que essa não é uma realidade que está refletida ainda, né? Ou que pode ainda não estar sendo refletida dentro das associadas, né? Dentro das empresas que compõem o próprio Mover aí. Enfim, é uma realidade que está em mudança, que está em construção, com todas essas iniciativas que vocês já colocaram aqui. E aí a gente está tendo um painel de maioria negra para falar sobre a questão de equidade racial, e acho que eu queria ressaltar que esse é um papel aí, depois se alguém quiser comentar, enfim, que é um papel de todos nós, né?
de todas as pessoas poderem contribuir. Acho que a Marina falou um pouco disso ali quando ela falou do papel dela como uma pessoa aliada. E aí, tomando aqui, colocando, né, sentando na cadeira de Comitê de Diversidade aqui da BPI, eu acho que o comitê tem feito muito esse papel aqui de provocar nas empresas que estão associadas essa discussão, né? Trazendo aí, quando eu mencionei lá no começo, né, da nossa discussão sobre o almoço com o professor Renato no almoço da BPI, então foi um almoço que teve várias contribuições, a gente teve ali ele trazendo vários dados de diversidade, trazendo esse processo de conscientização e mostrando por que é importante que a gente tenha essa diversidade. Eu até deixei anotadinho aqui para não esquecer, né? Assim, queria se vocês pudessem comentar, a Marina falou um pouco sobre essa questão de fornecedores e tal, mas as empresas, os escritórios, as associações também são fornecedoras, né? Ou possíveis fornecedoras dessas grandes empresas. E, assim, como é que eles vão falar de marca, né? E entender esse cliente, as marcas desses clientes que estão conectadas com essas questões de ESG, de responsabilidade social, sustentabilidade, toda essa questão, se essa realidade não estiver sendo refletida dentro do corpo dessas instituições, né? Então, acho que isso é muito importante até para acompanhar um pouco da conexão que o Carlos colocou, desse mundo que está aí em constante mudança e que essas pessoas também não vão conseguir, né? Então, não vou conseguir responder essas novas demandas se também não tiverem representatividade dentro do seu corpo que conecte com essas pessoas e com as necessidades desses clientes. Então, eu acho que eu queria deixar um pouco desse panorama aqui, não sei se a Marina quer fazer um comentário, eu sei que a gente está um pouco avançado na hora, mas eu achei que esse era um ponto que a gente não podia deixar de conectar aqui, pensando no papel do Comitê de Diversidade, que vem fazendo essas provocações, trazendo essas discussões, treinamentos, almoços, esse próprio webinar, para despertar um pouco dessa questão aí nas associadas, e também trazendo a BPI aqui nesse lugar, né, de conscientização e de reverberação de diversidade e inclusão por meio do comitê. Posso comentar sim, Monique, depois deixo também aí, Carlos, se quiser complementar. Eu acho que, enfim, só para falar também da pesquisa que você mencionou, essa pesquisa feita pela Plano CDE, a gente contratou logo no início também para entender e mapear essas dores, né? E aí como atacar e acionar, criar algo acionável em cada um desses pontos de dores, né? Então, é na formação, é nos viés da entrevista, é no desenvolvimento do talento, enfim, a gente está trabalhando em cima de cada um. Essa pesquisa foi tornada pública ano passado, se vocês quiserem eu envio, eu enviei para o jornalista, né, para a jornalista do Valor, envio para vocês também, se vocês quiserem acessar, e ela mostra realmente ali que, mesmo com as cotas, ainda tem a maior presença né, dos estudantes negros em universidade, faculdades ditas, né, de menor, que ele até chama de menor perspectiva de renda, né, que não são as ditas de primeira linha ou de faculdades, por exemplo, como engenharia, administração, economia, que têm maior probabilidade, né, de ter salários maiores ali. Então, esse é o dado da Plano CDE, que não é da nossa pesquisa, mas que aí depois a gente complementou, trazendo ali, né, o quanto, né, você falou da evasão também, é diferente, eu acho que eu, enquanto né, pessoa branca de um grupo privilegiado, estou aqui, em geral, pessoas de mais alta renda, que trabalham 18 anos para depois trabalhar, né, estudam, né, por 18 anos para depois trabalhar. Em geral, né, uma grande parcela da população inverte, né, na verdade, trabalha para poder estudar. Então, a gente estuda para poder trabalhar e outros trabalham para poder estudar. Então, é muito importante ter um olhar, ainda que os números percentuais possam ser pequenos, mas o efeito disso é muito grande, né, e o impacto dessa evasão né, para essa perpetuação ali depois da postergação da entrada no mercado de trabalho, do aumento de renda, então é muito grande. Então, eu deixo à disposição de vocês a pesquisa, e aí voltando ali para a sua provocação sobre os escritórios também terem essa representatividade, né, ter essa diversidade em seus corpos, né, de funcionários, fundamental, né, e em vários aspectos. Eu acho que quando a gente pensa em marcas, né, é preciso entender, avaliar o valor dessa marca, se a gente não tiver um cuidado, seja para, né, eu acho que o Carlos colocou muito bem ali, todos, né, pontuou o quanto agrega valor, se trabalhado muito bem e tal, mas também tem um outro lado, o quanto pode perder de valor se não cuidado,
né? E o quanto de gestão de crise que custa muito mais caro do que também, então, para o lado também de proteção muito grande. E a gente já viu aí várias marcas, né? Tem vários termos que historicamente, né? E que eu mesma fui entendendo, né? E que hoje, graças a Deus, né? A sociedade como um todo, acho que está num outro nível de consciência, mas ainda tem termos como, né? O morena, o mulato, o crespo, enfim, termos que são usados muitas vezes por marcas, né, de forma pejorativa e que provavelmente um gerente de marca, né, ou um escritório que apoiou não se deu conta de que aquele termo tinha um teor pejorativo, racista. Por quê? Porque provavelmente não era uma pessoa, né, devia ser uma pessoa tão branca quanto eu e que não entendia, né, o significado daquela expressão, né, ou que historicamente ouvia e não se dá conta. Então, a gente sabe aí, não vou dar, né, nome aos bois aqui, mas muitas marcas que perderam o valor de mercado ou de empresas que tiveram que fazer um investimento gigantesco em gestão de crise ou até mesmo retirar marcas do mercado por conta de uma não proteção, né? Porque a pessoa simplesmente não pensou. Na equipe de marketing provavelmente não devia ter ninguém, não devia ser uma equipe diversa, talvez os escritórios também que estivessem apoiando também não tinham equipes diversas e simplesmente foi para a rua e quando aí a gente vê a crise já se instalou. Então, acho que é super importante ter esse cuidado aí, né, que os escritórios, quando a gente pensa para dentro, né, eu ouço muito aqui das empresas, quando a gente fala de ambiente seguro e ter canais de denúncia, e ter principalmente ações concretas a partir da denúncia, quem é que está acolhendo essa denúncia? Quem é que está acolhendo essa pessoa que passou por uma situação, eventualmente, de racismo dentro da empresa? Será que são pessoas que entendem essa dor? Quem é que está? Né? Ou são também, né, advogados brancos que estão ouvindo, que muitas vezes até não são letrados, né, porque também, acho que independente, né, acho que todos precisam de um letramento, mas será que ter pessoas negras, eu falo que é fundamental, áreas como o RH e como o jurídico, são fundamentais como facilitadores para que a gente possa avançar no todo. Então, ter a representatividade, né, de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, nos jurídicos, também é fundamental, que para lidar com certas situações sem entender, né, dessas dores, certamente pode dar um direcionamento também não tão efetivo, né, não tão eficiente, e isso acho que tanto para dentro, em cuidar dos funcionários enquanto asset também, né, funcionários como um dos maiores valores que as empresas têm, e também das marcas como um outro grande valor e um grande asset também. Então, eu super endosso aí a sua provocação de que todos os escritórios que estão aqui nos ouvindo também reflitam e trabalham, né, e trabalhem nessa questão de, né, começar pela conscientização, pelo letramento, mas de provocar para que essa diversidade também seja inserida, né, dentro dos seus corpos funcionários, dentro dos seus projetos, dos projetos né, que eles apoiam. Então, é dentro e fora que isso seja de fato genuíno ali, trabalhado também junto com as empresas que vocês atendem, né? Para que juntos ali, de fato, a gente consiga de novo avançar mais. Então, acho que tanto olhando de um lado positivo, porque essa agenda vai avançar mais enquanto mais a gente trabalhar na cadeia de fornecedores, dentro no corpo dos escritórios, nos RHs, mas também para proteção, né? Para mitigação de riscos que possam envolver quando a gente não tem esse olhar, quando a gente não tem múltiplas perspectivas e a gente pode estar indicando, recomendando ações que não necessariamente vão ser efetivas e que podem colocar as marcas e as empresas em risco. Não, super. Eu queria fazer um complemento rápido aqui também. Acho que tem na sua fala, Monique, dois pontos importantes aqui. Uma da normatização. E normatização, você citou, né? Nós estamos num painel falando sobre a questão de diversidade, com 3 pessoas negras e a maioria mulheres, né? Que a gente tenha normatização para falar sobre direito trabalhista, sobre propriedade intelectual, sobre qualquer área de conhecimento com pessoas negras, com painéis nessa configuração também. Acho que a gente precisa normatizar esse lugar. Eu celebro da gente estar aqui liderando agendas aonde nós estamos, liderando temas, isso é muito importante, mas que também especialistas em finanças, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência estejam nos painéis, em todos os outros lugares.
O segundo é sobre cadeia de valor, que a Marina já comentou muito bem, e aqui a gente está fazendo um trabalho além da área de suprimentos, com a área de marketing também, porque historicamente essas agências, a própria publicidade reproduziu muito, né, do padrão, desculpa, do padrão normatizado, eurocentrado, perdão, ao redor do mundo, e a gente precisa corrigir a rota. Então, premissa para as nossas publicidades aqui é garantir a publicidade mais representativa, o casting mais representativo e influenciar para que nossos fornecedores e fornecedoras tenham mais representatividade. Porque, de verdade, vai adiantar um monte de trabalho que nós vamos barrar aqui na hora de você apresentar um projeto. Você vai apresentar um projeto dado a todo o seu histórico de vida, de carreira que você foi formando, e se você tiver todo esse viés de vida e carreira, é sobre isso que você vai apresentar. E o último ponto que eu fiquei pensando é sobre, estamos aqui provavelmente com muitos advogadas e advogados, e vocês me perdoem se eu usar o termo errado, né? Mas dizem que o direito é interpretativo. E se o direito é interpretativo, qual a interpretação que nós estamos dando para o direito? Dentro de uma perspectiva que nós nascemos e fomos formados e ensinados, ou dentro de uma perspectiva de vivência, de vida, carreira, e reconhecendo principalmente essa história do Brasil não representado, principalmente no direito? Gente, muito obrigada. Olha só, a gente vai ter que encaminhar agora para o final, e aí eu vou pedir para vocês terem suas considerações finais. Mas, diante do que o Carlos falou, eu queria deixar assim, como sugestão e provocação, lembrando que a gente tem o ministro Silvio Almeida, que é do direito, como ministro de Direitos Humanos, e a gente tem uma legislação de direitos humanos em empresas, né? Que vem dentro dos princípios da ONU, que regulam as empresas, perdão, os direitos humanos dentro do ambiente empresarial. Então, assim, eu deixo aqui como uma sugestão, né, que todos os escritórios se aproximem dessa legislação e tragam para as suas práticas, porque eu acho que é fundamental. E agora eu vou deixar vocês fazerem seus encerramentos, suas palavras finais, já antecipadamente agradecendo e ficando com saudades. Gente, Mari, obrigado pelo bate-papo. Eu posso começar aqui. Obrigado, fique à viu, vontade. Rê? Bom estar contigo novamente. Monique, digo a mesma coisa. Marina, obrigado pela parceria que a gente tem trilhado e todas as pessoas que pararam um pouco do seu tempo para trocar essa ideia conosco. Eu acredito muito de que o nosso futuro só vai ser melhor se a gente conseguir resolver questões ainda não resolvidas. O racismo é uma delas, a misoginia é outra, a homoafetividade a homofobia que nós causamos com a população LGBTI+, é outra. O capacitismo que a gente faz com as pessoas com deficiência é outro, e a gente precisa corrigir a rota de uma maneira muito urgente. Acredito muito nessas novas narrativas e acredito que só assim nós vamos ter um país mais justo e um direitos humanos mais ativo no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigada, Rei, obrigada, Mônica, pelo convite. Gente, cada vez que eu ouço o Carlos, eu fico assim, né? Eu sou do fã-clube dele. Falei, eu já li Silvio Almeida, mas ele explicou aqui de uma forma tão simples o que é o racismo individual, institucional, né, e estrutural. Fico, meu Deus, né? Então, Carlos, obrigada por essa parceria. Eu aprendo muito com você a cada dia. É uma oportunidade incrível estar aqui discutindo. Acho que é um tema tão importante para todos nós. Eu vou talvez citar aqui um trecho que eu vi, né, ali, né, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, né? Eu comentei isso uma vez quando eu contei a história de como eu trabalhei, né, e lidei quando descobri que a minha filha tinha síndrome de Down. Fiz um TEDx em 2019 e aprendi, né, com o Viktor Frankl, né, que ele falava, né, que eu trabalhei muito com humor até para lidar com as dificuldades e tal. Ele trabalhava sobre a sobrevivência. E no livro dele, De Busca de um Sentido, tem um trecho que ele fala sobre homens. Ele, né, passou por campo de concentração e ele colocou, né, nesse capítulo do livro de que ele via muitos homens no campo de concentração confortando uns aos outros, mesmo tendo ali
nada para comer, poucos dias de vida sem saber se iam sobreviver, né? Então, e ele colocava ali, olha, eles podem ter sido poucos, mas ofereceram provas suficientes de que tudo pode ser tirado do homem, menos a última das nossas liberdades, que é escolher a atitude perante qualquer circunstância. Então, acho que aqui é a nossa atitude, como que a gente vai lidar com essa, né, sabendo que o racismo está aqui no nosso dia a dia, sabendo que a gente foi constituído enquanto país com uma história, né, de um holocausto que aconteceu, inclusive aqui eu moro no Rio de Janeiro, aqui, né, na Cais do Valongo, que foi o porto onde mais receberam, né, pessoas escravizadas vindo da África. A nossa atitude no dia a dia é que vai fazer a diferença. Então, se a gente quer um futuro diferente do passado que a gente construiu, a gente precisa trabalhar nesse presente de hoje, em cada uma das nossas ações, no dia a dia, no nosso trabalho, em casa, né, com as nossas famílias. É isso que vai fazer a diferença. Então, se os meus antepassados né, não fizeram errado, eu não quero que eu seja um antepassado de próximas gerações que não tenha feito nada para mudar essa realidade, o futuro que a gente quer. Então, é um pouco disso aqui que até o Manifesto do Mover trabalha, né, sobre construir no presente o futuro que a gente deseja. Eu vou fazer a propaganda para todo mundo seguir o Mover, né, no somosmover.org, Instagram somosmover_org, siga, né, nossas redes sociais, a gente vai estar dividindo ali um pouco mais do que a gente está fazendo, essas pesquisas, informações, e fico aqui muito à disposição também para continuar essa troca. Então, Rico, já estou com saudade também, já. Super obrigada, gente. Olha só, a gente teve o Pedro Vilhena e a Isabela Cardoso, que também são membros do comitê, falando oi, amém, no nosso chat. Eu queria muito agradecer à BPI, em especial, por apoiar as iniciativas do comitê, né, por apoiar a existência do comitê, por continuar, né, incentivando que o comitê produza, e o comitê, eu sou testemunha, o comitê é independente, eles têm as ideias e eles decidem mais ou menos as direções, mais ou menos não, totalmente, as direções. Então, queria agradecer a BPI, mas também queria agradecer a cada pessoa do comitê, né, por me trazer aqui para falar hoje, para moderar. Obrigada, gente. Monique, fica à vontade. Gente, só encerro agradecendo a oportunidade de dividir esse painel com vocês, acho que foi super rico, e quem não pôde assistir hoje aqui no ao vivo, né, a gente vai disponibilizar essa gravação para que as pessoas tenham acesso a essa informação riquíssima aqui. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante e que, mais do que isso, né, a gente consiga fazer essa incorporação e dar esses próximos passos aí rumo ao progresso no tema de diversidade e inclusão. Obrigada, viu? Obrigada, Carlos. Obrigada, gente. Marina. Obrigada. Obrigada também. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social.
participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.